volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha o temaço de hoje. Despertamos das mentiras. É isso mesmo. Despertamos das mentiras. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Então, há milênios, alguns grupos de poderosos nos contam mentiras e até uma certa época nós acreditávamos nelas. Com relação ao Brasil, existem mentiras históricas desde a época de seu descobrimento, feito pelos portugueses, né? Descobrimento dos europeus, evidentemente. Me lembro de uma aula de história muito marcante para mim, na qual o professor dizia que uma tempestade com ventania desviou a frota de caravelas de Pedro Álvares Cabral da África, estava na costa da África, até o Brasil. Quer dizer, uma tempestade, uma ventania, fez aquela frota de caravelas cruzar todo o Oceano Atlântico. Dá para acreditar nisso? Difícil, né? Na época eu não tinha tanto discernimento, era criança, mas aí conversando com a minha mãe, falecida, né, já, neuropsiquiatra Waltraud Zellner-Kepp, ela me disse, olha André, essa história aí tá meio esquisita, não é bem isso não. E aí, descobrindo e pesquisando, investigando, então a ideia que eles passavam é que o Brasil teria sido descoberto pelos portugueses por acaso, né? Uma ventania levou as caravelas. Atualmente sabemos que os portugueses sabiam da existência de terras aqui no Brasil e que por esse motivo fizeram o Tratado de Tordesilhas com os espanhóis em 1493, vieram para cá em 1500, dividindo as terras da América do Sul entre portugueses e espanhóis. Então não é verdade que Pedro Álvares Cabral teria vindo aqui para o Brasil por mero acaso ou por causa de uma tempestade. Ele veio aqui para tomar posse das terras que Portugal tinha direito, a partir do Tratado de Tordesilhas. Agora, se os livros de história nos contam mentiras, e se já despertamos das mentiras que nos contavam no passado, outra mentira, eu vou dar um exemplo, das guerras do ópio, né, no século XIX, nas quais a Inglaterra impôs a exportação, a produção era feita na Índia, mas a exportação era feita pelos ingleses, de ópio para a China, porque a balança comercial Inglaterra-China estava muito negativa. E o único produto que entraria na China era o ópio. Então fez 2 guerras para impor o uso de ópio na China, cada vez que a China queria se independer da Inglaterra, né? Bonzinhos poderosos ingleses, né? Não é o povo, são os poderosos, vamos lembrar disso. Então, precisamos despertar das mentiras que nos contam também na época atual. Então, tem as mentiras históricas, as mentiras que estão nos livros de história, mas tem as mentiras que nos contam atualmente. Eu expliquei em vários programas de rádio anteriores que o vírus atual da pandemia é um vírus quimera, é um vírus feito de outros vírus, feito em laboratório, produzido em laboratório. E isso que muitas pessoas duvidavam e tudo mais, por exemplo, nos Estados Unidos está se tornando uma pesquisa cada vez mais recorrente e estão cada vez mais descobrindo que é uma verdade. E cada vez mais a verdadeira ciência e os jornalistas investigativos do mundo inteiro, que têm um compromisso com a verdade, porque existem jornalistas com compromisso com a verdade, né? Vem demonstrando de várias formas essa realidade cada vez mais comprovada. Portanto, outra provável mentira recente é que o vírus da pandemia tenha vindo de uma pessoa que consumiu carne de morcego em um mercado de Wuhan. Então, provavelmente não veio de lá, mas do laboratório de virologia. Outras mentiras atuais se produzem pelos interesses
políticos e econômicos da grande mídia. Políticos e econômicos. As notícias são enviesadas por uma mídia opinativa. Você já percebeu que, em vez de te trazer a notícia, traz a notícia, mas fica dando opinião, falando de opiniões. Então, nas opiniões que eles dão, é que eles te conduzem para os interesses políticos e econômicos deles, de cada grupo de mídia. Então, essa mesma mídia, grande mídia, ela tenta disfarçar, mas não consegue esconder a sua posição política, que está muito clara, sempre nesse enviesamento, né? Sempre quando eles dão as notícias, sempre fica muito clara a posição política, os interesses econômicos, né? Mas grande parte da população já percebe essas distorções, desinformações e fake news feitas pela grande mídia. Então, estou dizendo, desinformações, distorções e fake news feitas pela grande mídia. E isso nós precisamos estar cada vez mais conscientes. O mais interessante é que a população já despertou também para algumas fontes que desmentem notícias verdadeiras, porque a grande mídia não apenas desinforma, quanto desmente algumas notícias verdadeiras, afirmando serem fake news. Então, criam um estado de confusão muito grande. Ou seja, a grande mídia deixou de ser o critério de verdade das notícias, pois ela mesma produz desinformação e fake news. Então é por isso que cada vez menos pessoas confiam nessa grande mídia. E o que eu tenho também a dizer? Então, eu vou dividir o programa de hoje em duas partes. A primeira parte é Despertamos das Mentiras. A segunda parte começa agora, que é o grande despertar. Nós estamos vivendo numa época em que provavelmente todos nós estamos vivendo um grande despertar. A nossa percepção das mentiras, a nossa percepção de todas as manipulações, desinformações que foram feitas até agora, em milênios de humanidade. Eu não estou dizendo que isso é uma prerrogativa da época atual. Isso aqui é histórico, né? Então, eu acabei de mostrar que no descobrimento do Brasil, contaram uma história mentirosa. Não era essa a verdadeira história. As guerras do ópio, né, as duas guerras do ópio do século XIX, foram para a Inglaterra impor o uso de ópio na China, quando a China não queria mais usar o ópio. Então foi por isso. Então, a verdadeira história é diferente daquela história floreada, bonitinha, que nos contam. Então, as mentiras foram sendo impostas pelos poderosos ao longo de milênios. E talvez estejamos vivendo agora o grande despertar. As pessoas despertando para todas essas mentiras e não aceitando mais ser enganadas. Então, esse seria o grande despertar da época atual. Então, a pergunta que fica: será que estamos saindo de um grande sono de milênios e começando agora um grande despertar? Acordando, awakening, né? Então, acordando e percebendo todas as mentiras e, ao mesmo tempo, qual seria a verdade? Porque se nós percebemos todas as mentiras que estão sendo fabricadas, também nós começamos a perceber qual é a verdade. Agora, em primeiro momento, você que está me ouvindo, pode ter a impressão contrária. Então, em primeiro momento, parece o contrário. Parece que o mundo está pior e que ainda estamos alienados e sem consciência da situação social e planetária da Terra. Então, parece, não, as pessoas estão alienadas,
vão demorar muito para perceber as coisas. O que está acontecendo de uma forma surpreendente é que as pessoas estão adquirindo a consciência de uma forma muito rápida. Então, essa pandemia, de um lado, nos trouxe esse isolamento horroroso, né? A população inteira em quarentena, e não apenas os doentes, né? Um fato assim, quase que único na história, né? Na Idade Média, isso acontecia, por exemplo, numa cidade, né? Nunca aconteceu no planeta inteiro, né? Então, ficamos trancados, não só os que precisavam ficar em quarentena, mas toda a população trancada. Mas teve um efeito também em paralelo que foi positivo, que é o seguinte: as pessoas começaram a questionar, começaram a pensar e começaram a verificar, checar todas as notícias que a grande mídia trazia. E as mentiras já estão começando a aparecer. Então, mentira tem perna curta. Isso as pessoas deveriam se lembrar sempre. Então as mentiras estão começando a aparecer. Parece que o mundo está pior e que ainda estamos alienados e sem consciência da situação social e planetária da Terra. Essa impressão que fica. Mas, na verdade, estamos cada vez mais despertando. Afinal de contas, a pandemia ainda não terminou e tudo pode parecer caótico ao nosso redor. Ah, André, tá uma situação caótica. Sim, estamos em plena época de pandemia, embora em alguns países a pandemia está pouco a pouco terminando. E vai chegar um momento que a pandemia vai terminar por aqui também no Brasil. Mas o que é o despertar? Então, o que é despertar? O despertar acontece quando percebemos os problemas que existem há milênios no mundo e começamos a reagir. Então não aceitamos mais tão passivamente as mentiras que são contadas para a gente. Não aceitamos mais tão passivamente todas as historinhas que contam para a gente, né? Da bondade dos poderosos, quanto eles gostam da gente e tudo mais. A gente começa a perceber que não é bem assim. O despertar acontece quando percebemos que estávamos adormecidos e de repente nós acordamos. É um despertar da consciência. E é um despertar que traz uma visão diferente da sociedade e de nós mesmos. Nós percebemos mais o que é a sociedade e percebemos mais a nós mesmos, tanto nos aspectos melhores que cada um tem, quanto nos aspectos mais problemáticos que cada um tem, para fazer um aprimoramento interno. Então é uma época de grande conscientização, em que nós podemos mudar a nós mesmos, a cada um de nós, e mudarmos a própria sociedade. Eu vou dar 2 dicas para você, e aí nós concluímos, né, ainda com este tema de agora, o grande despertar. Eu quero dar 2 dicas para você de 2 livros interessantes, importantes. Um é A Origem da Terra, a história que nunca foi contada, que mostra a história da Terra, não aquela história que foi inventada, que é um tanto quanto absurda, que não é muito coerente, que não é muito consistente, mas uma história que mostra, desde as nossas origens, os problemas que aconteceram, inclusive aqui no planeta Terra, todos os problemas planetários, das civilizações que existiram aqui e tudo mais. Então, é uma pesquisa que vale muito a pena, enraizada em autores como Platão, como Hesíodo, como Homero, como grandes autores do passado, que fizeram grandes descobertas, mais recente James Churchward e outros tantos autores, que fizeram grandes descobertas sobre o passado da Terra e também de descobertas científicas muito importantes. Tudo isso trouxe a possibilidade de eu escrever esse livro, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, para contar o verdadeiro passado da Terra,
a partir dessas descobertas, desses textos antigos. E quero também falar do livro Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, que é um livro internacional feito pelas Novas Edições Acadêmicas e você consegue pela Amazon.com. O livro A Origem da Terra é da editora Madras e você consegue em todas as livrarias aqui de São Paulo, do Brasil inteiro. E quero falar também algo sobre o livro A Origem da Terra. Também tem um estudo muito sério dos aspectos históricos do Antigo Testamento. Não é um estudo religioso, mas é um estudo científico dos aspectos históricos do Antigo Testamento, e muitos aspectos históricos se comprovam, né? Então também tem esse estudo, além de outros estudos, né? Estudo de Platão, dos filósofos, etc. Então vale muito a pena A Origem da Terra, a história que nunca foi contada, em todas as livrarias do Brasil. Vamos concluir dentro ainda do tema O Grande Despertar. Só quero dizer para vocês que começamos com o tema Despertamos das Mentiras e continuamos com o tema O Grande Despertar. Este parece ser o momento atual, no qual questionamos as mentiras que sempre nos contaram. Então hoje nós estamos mais questionativos, isso é bom. Nós não acreditamos porque está escrito em tal lugar. Porque antes, um tempo atrás, lembra desse tempo? Saiu em tal mídia, pronto. Eu acredito porque saiu em tal mídia. Hoje não dá mais para ter esse critério. Não adianta sair em tal mídia, porque tal mídia nós sabemos quais são os interesses econômicos e políticos que produzem aquelas distorções das notícias, de uma mídia altamente opinativa. Às vezes eu quero até ouvir um telejornal, um jornal da rádio, da grande mídia especificamente, mas não dá, é tão opinativo que você nem ouve quase as notícias. Então vem a notícia e já vem a opinião tomando mais espaço do que a própria notícia. Então, na opinião, se distorce completamente a notícia dentro da visão, dentro do enfoque, a partir de interesses políticos e econômicos que ficam muito evidentes, né? Por mais que eles tentem disfarçar, esconder, os interesses políticos e econômicos ficam muito evidentes. Então, antes, nós dizíamos, saiu em tal meio de comunicação, e isso era argumento. Hoje, infelizmente, não é mais. Saiu em tal meio de comunicação, investiga, vê se é verdade. Porque você pode descobrir que não é verdade, pelo menos no enfoque que está sendo colocado. E o fato em si pode também não ser verdadeiro. Então, sempre investiga. Hoje você precisa investigar para ver se é desinformação, se é fake news, se está enviesado, se está, vamos dizer assim, modificado por interesses econômicos e políticos. Então, hoje nós temos que ter todo esse cuidado investigativo. Evidentemente, por interesses econômicos e políticos, né? Então, as mentiras que nos contaram durante a história foram todos por interesses econômicos e políticos. E com isso, poderemos despertar das mentiras para chegarmos mais próximos da verdade. Aí você fala, André, mas o que é a verdade? A verdade não é verdade de cada um? Não. Aí temos que voltar na filosofia antiga. Vamos voltar até Sócrates. Sócrates falava de uma verdade com V maiúsculo. É uma verdade, por exemplo, como a lei da gravidade. A lei da gravidade é válida em todo o planeta Terra. Então, essa é uma verdade com V maiúsculo. Não é se eu gosto da cor azul ou verde ou vermelha. Não é isso. É uma verdade que se descobre. Então existe a verdade que os antigos chamavam também de universais na Idade Média, mas a verdade com V
maiúscula, que é uma verdade, vamos chamar assim, universal, pela linguagem dos filósofos medievais, ou uma verdade que é a verdade particular, mas essa aí é uma verdade de cada um. Essa sim é uma verdade relativa, né? Cada um constrói a sua. Eu gosto da cor azul e ponto, né? Mas aí é particular. Então a verdade que eu estou falando é aquela verdade com V maiúsculo. Aquela verdade que, parafraseando nosso amado Mestre Jesus, o Cristo, é aquela verdade da seguinte frase: a verdade nos libertará. A verdade nos libertará. É dessa verdade que eu estou falando hoje. Então, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. Lembre-se, a vida é sabedoria, a cada momento entenda o seu significado. E eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.